Eu quero que você conte de 3 a 5. Então o que nós estamos procurando é um movimento de 3 a 5 barras. Escreva isso. Um movimento de 3 a 5 barras. Nós podemos ter mais, possivelmente, mas esse é o ponto, médio de uma operação swing. Um movimento de 3 a 5 barras. Então pensa nisso. Se você está operando um gráfico diário no swing trade, estamos falando de 3 a 5 dias na sua operação. Se você está operando o gráfico horário, estamos falando de 3 a 5 horas na sua operação, entende? Então depende do seu tempo gráfico, mas o ponto médio é de 3 a 5, de 3 a 5. É possível ter mais, usando um trailing stop. Eu não vou falar disso hoje, não tenho tempo, mas todos esses detalhes, fazer os ajustes corretos no swing trading para maximizar os ganhos quando você está numa operação, quando você vai realizar lucros e por quanto que você vai realizar esse lucro, porque muitas vezes você não quer realizar todos os seus lucros, você quer realizar um lucro parcial e fazer um trailing com o resto. Tudo isso é mais detalhado no seu programa de swing trading. Então eu quero que vocês entendam que nós vamos procurar um movimento de 3 a 5 barras, de 3 a 5 barras. E a duração do seu tempo de trade vai depender principalmente em qual tempo gráfico você está fazendo a sua operação. No horário, no de 4 horas ou no gráfico diário. Então vamos ver isso. Com isso em mente, você vai entrar aqui, mudança de cor, 1, 2, 3, 4, 5. Você entra aqui, 1, 2, 3, 4, e ainda continua andando. Continua andando. E um trailing stop bastante fácil é ajustar embaixo de cada barra. Bum, 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 bum. Isso é você aproveitar todo o movimento. Isso é um swing. Isso daqui é um swing. Por isso que eu chamo de swing trading. Esse daqui é um swing. O swing trader, ele não quer esperar os pullbacks. O swing trader quer o movimento fluido, o swing fluido. O swing fluido e sai. O swing trader ele quer uma entrada precisa, um swing e a saída. É por isso que eu escolhi de 3 a 5 barras no movimento, porque estatisticamente os mercados se movem, os mercados têm uma tendência de fazer uma pausa ou um pullback entre 3 a 5 barras de um movimento consecutivo. Então as probabilidades começam a aumentar depois de 3 barras que o mercado vai fazer uma pausa. Mas se você tiver outra barra, as probabilidades ainda aumentaram, ainda mais. E se você tiver ainda mais uma, as probabilidades ainda aumentaram mais. Então, de 3 a 5 é onde a probabilidade começa a mudar. Você está próximo, próximo, próximo de pullback, próximo de uma pausa, próximo de uma interrupção. Então o ponto médio de 3 a 5 é muito bom. Novamente, o swing trader, ele quer tentar pegar o swing e sair, ele não vai viver o pullback, não vai sofrer um movimento de baixa. Nós queremos um movimento fluido na nossa direção e sair. E é por isso que eu chamei isso de swing trading. Vejam aqui os swings. Aqui você tem uma barra vermelha, você opera a mudança de cor nessa 20 aqui, um swing e saiu. Mudança de cor na 20, um swing e saiu. Aqui tem um ponto de entrada saindo da 20, um swing e saiu. Aqui temos uma mudança de cor nessa zona, um swing e ainda não saiu. Você pode realizar lucros, mas de uma perspectiva de trailing ainda você não saiu. Então de 3 a 5. Então aqui temos o MicroStrategy. Uma ação que estamos bastante familiarizados com ela.
O que eu quero mostrar aqui, eu quero que vocês vejam, esse é um gráfico diário. Eu trouxe a 200 nesse gráfico para mostrar para vocês as três juntas. Quando estamos vendo as três juntas, nós podemos fazer o que eu chamo de um estado comprimido macro. Nós vamos falar sobre isso. Isso é basicamente quando as três médias móveis estão relativamente próximas e juntas uma da outra. Se você ver essa parte do gráfico, essas três médias móveis estão relativamente planas. Elas não estão separadas, isso é separado. Então elas estão dormindo um cochilo aqui. Então esse estado, isso é aplicável em qualquer tempo gráfico, horário, 4 horas ou diário. Então quando você tem as três médias móveis tirando um cochilo e próximas uma da outra, o mercado está se preparando para o seu próximo movimento grande. A pergunta é, você não vai saber quando que vai ser isso, ou qual direção que vai ser isso. Então o estado comprimido pode levar a uma explosão para esse lado ou uma explosão para este lado. Um sinal-chave é aonde que está 200. Não é sempre preciso, mas é algo que você pode ver. Se a 200 é a média móvel que está mais abaixo, as probabilidades de alta são maiores. Se a 200 está a média móvel que está acima das médias móveis, então a probabilidade sugere que você vai ter um breakdown saindo desse estado comprimido macro. Neste caso aqui, nós temos a 200 como a média móvel mais abaixo de todas. Vocês veem? Então, as probabilidades de sair daqui para cima são muito mais altas. Porque a 200 está um pouco mais para baixo aqui do que as outras. Então, tem uma forma que eu ensino meus traders que é quando você tem uma ação que está saindo de um estado comprimido, esse primeiro pullback é muito importante. Nós estamos vendo o que eu chamo de uma parada da 20. A parada da 20 é a primeira vez que você se liberou de um estado comprimido e esse movimento aqui vai parar. Ele não pode voltar até no meio dessa zona, ele tem que parar na 20. Então eu preciso que esse movimento pare acima da média móvel de 20. Qualquer lugar acima da média móvel de 20 está tudo bem. Então eu preciso de uma parada e uma reversão. Eu preciso uma operação de mudança de cor. Depois que nós saímos desse estado comprimido macro, eu preciso monitorar esse próximo pullback. E eu preciso de uma mudança de cor acontecendo. E se cair mais, foi um movimento fake. Se ela parar na 20 e me der uma mudança de cor, sem romper a 20, esse é o ponto da onde eu começo. Você tem uma alta probabilidade que esse seja um começo de um novo movimento na sua operação. Então, este é o começo de um movimento duradouro. Porque você tem aqui a parada da 20. Lembra dela? A parada da 20. É quem origina essa oportunidade. Origina muitas oportunidades de swing trading, seja no gráfico horário, no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário. A parada da 20, a 20 EMA Halt, é um começo muito bom de movimentos duradouros. Quando elas saem de um estado que está dormente, faz um pullback, e esse pullback não rompe a 20, te dá uma mudança de cor e BUM! Então essa é a 20 EMA Halt, a parada da 20, não esqueçam disso. Então nós estamos procurando aqui, bom, 1, 2, 3, 4, 5, vocês veem? E aí você teve essa queda.
Então essa queda vai estatisticamente acontecer entre 3 e 5. Mas você não vai contar a sua barra de entrada nessa contagem. Essa a contagem é depois da sua entrada, então é 1, 2, 3, 4, 5. Então a sua barra de entrada não é parte da contagem. Essa daqui não é uma mudança de cor, mas é uma operação saindo da 20. Não vou falar muito delas hoje, porque eu quero entrar em detalhes com outros conceitos, mas aqui também é importante para o swing trader saber o que que a o que que o estado sobrecomprado originou aqui nessa ação. Depois que a ação teve o primeiro movimento do swing e cai, você quer que essa medida aqui seja uma guia para você. Aonde foi o topo e quão longe estava da 20 esse topo. E aí você vai usar isso no futuro como uma guia para uma sobrecompra. Então, a razão que você quer saber, ou seja, você quer usar o primeiro movimento e essa queda, você quer utilizar isso como uma métrica para medir os próximos movimentos. Não é que a ação não pode passar isso, mas você quer saber que quando chegar nessa zona, a probabilidade de uma reversão é mais possível. Por isso que a razão dessa área, ela é tão importante, é porque no swing trading, você pode chegar nessa área em 2 barras. Então aí, você está numa área de sobrecompra, mas você ainda não teve a contagem de barras, mas você está numa área de sobrecompra, então talvez você queira não necessariamente esperar 5 barras, porque você chegou em 2 barras lá. Então o ponto é, você precisa a contagem e também precisa saber quando você está na parte superior desse território do território de sobrecompra, que as probabilidades sugerem que vai acontecer um pullback. Então de 3 a 5 é uma ideia que vai acontecer um pullback, mas você também tem, uma zona de sobrecompra para você ler utilizando em conjunto com a contagem de barras. Então nós usamos o primeiro movimento de alta, boom, como a nossa guia para a distância. Então se você pegar essa distância aqui, você verá que se você mover essa mesma distância, é mais ou menos igual aqui. Nunca vai ser perfeitamente exata, não estamos procurando isso, mas estamos procurando uma guia no geral. Então imagine as pessoas que não conhecem esse conceito e acham que isso aqui é uma compra. Elas vão achar que isso é uma compra porque está eliminando uma barra vermelha aqui, algo assim, mas você está numa zona errada ali. Você vê como esse verde elimina esse vermelho aqui? Se você não sabe como julgar a sua zona de sobrecompra, você pode ficar preso aqui e num sinal errado. Mesmo esse daqui é um sinal errado, funcionou, mas funcionou, mas está errado. Não é porque algo funciona que faz que seja algo certo, sim? Então é bom você saber essa zona de sobrecompra. E tem outra coisa que eu quero apontar aqui para vocês, que eu acho que é importante também. Aqui você tem as médias móveis. Então você pode ter uma ação que faz um swing muito bom na zona de sobrecompra e faz um pullback. Faz um swing muito bom na zona de sobrecompra, faz um pullback. Mas você também pode
Esse daqui é uma formação muito boa para swing trade, quando você tem movimentos de swing longe e faz o pullback, movimentos de swing longe e faz o pullback. Mas você também pode ter uma operação de swing trade que faz uma tendência de poder, que não faz esse swing, ela só faz a tendência de poder aqui. E ela não chega num estágio de sobrecompra. Então você precisa conseguir determinar qual que você tem. Você tem a operação de swing trade de tendência de poder, aonde você senta e deixa as mesas móveis trabalharem, ou você tem o swing de 3 a 5 barras. O ponto que eu quero explicar para vocês aqui existem 2 tipos. Esse daqui vai ser o seu de 3 a 5, 1, 2, 3, 4, 5 barras. Esse vai ser o seu swing de 3 a 5 barras. De 3 a 5 barras, essa é a operação de swing. E esse daqui vai ser a sua operação de swing de cavalgar na tendência de poder com as médias móveis. E aqui você não vai usar de 3 a 5 barras. Você vai usar as suas médias móveis. Deixa a sua média móvel ditar o quanto tempo você vai estar nessa operação. Então é importante, tem mais detalhes sobre isso. Eu estou dando somente alguns conceitos, porque isso aqui é uma masterclass gratuita, mas tem muitos mais detalhes que nós vemos na mentoria. Então, se você aplicar o swing de 3 a 5 barras a um swing de tendência de poder, você vai ser tirado dos maiores gains da sua vida, entende? Você está operando de forma errada. E se você aplica o conceito, a abordagem de swing em tendência de poder, se você aplica isso a uma operação que deveria ser de uma abordagem de 3 a 5 barras, você vai devolver muito dinheiro.